eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá pessoal, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa primeira aula da nova revista. A gente está começando a revista de número 4, né? São uma série de 4 revistas, né, que tratam sobre a história da redenção. Nós já estudamos as 3 primeiras revistas e hoje a gente começa a revista de número 4, essa que vocês estão vendo aí, a imagem, a volta para casa, o retorno do exílio da Babilônia. E a lição de hoje, que é a primeira, tem o título Entre Espinhos e Escorpiões, mas fiel a Deus. O texto base que nós vamos estar trabalhando está lá em Ezequiel capítulo 2, versículos de 1 a 6. Diz o seguinte: Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então, nós vamos trabalhar alguns objetivos na lição de hoje. O primeiro é compreender que há momentos em que a fidelidade ao Senhor nos trará algumas dificuldades. Diferentemente de um evangelho triunfalista que tem sido pregado em muitas igrejas, a vida cristã é uma vida que traz dificuldades, traz desafios, traz problemas. Ter problemas na vida cristã, dificuldades, desafios, lutas, não significa que Deus não está conosco. E a gente vai entender isso. Também, desejar ser testemunha fiel e incansável, confiando na capacitação dada por Deus. Nós somos testemunhas de Deus nesse mundo, um mundo confuso, um mundo cheio de dificuldades, um mundo que voltou as costas para Deus, e é nesse mundo que nós somos testemunhas, temos que ser testemunhas fiéis e incansáveis, confiando que Deus está a cada momento nos capacitando para essa missão. Nós não estamos sozinhos nessa missão, Deus está ali nos sustentando e nos capacitando para isso. Também entender que nós temos que anunciar ao pecador o evangelho com compaixão e fidelidade a Deus. Às vezes a gente vê pessoas falando sobre o evangelho, mas não com compaixão, como se elas fossem melhores do que os seus ouvintes. Como se o fato de Cristo ter alcançado a vida delas e as transformado os fizessem melhores do que aqueles a quem estão falando. É lógico, o fato de Cristo nos ter transformado nos faz melhores, mas não por causa de nós mesmos. Isso não nos autoriza a sermos testemunhas que anunciam o Evangelho sem qualquer compaixão, e sem qualquer fidelidade a Deus. Anunciar o Evangelho exige de nós também uma postura de fidelidade a Deus. Isso a gente vai ver no decorrer da lição de hoje. Primeiramente, algumas breves considerações sobre o contexto. Ezequiel ele é uma testemunha da queda do Império Assírio e a ascensão do Império Babilônico. Então, só para a gente entender, o reino depois da divisão do reino de Israel entre o reino do sul e o reino do norte, então o reino do norte, a capital fica em Samaria, o reino de Israel, e o reino de Judá
ao sul, com capital em Jerusalém, né? E Deus já havia, através dos profetas, anunciado a queda, né, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, por conta do pecado do povo. O povo havia se rebelado contra Deus, e Deus havia anunciado o castigo, né, a punição pelos pecados, tanto de Israel quanto de Judá, né? E esse castigo, né, essa punição começa com o Império Assírio, invadindo o reino do norte e levando cativo, né, fazendo cativo o reino de Israel, né? Algum tempo depois, e detalhe, né, nessa época, a Síria era a grande potência mundial, vamos dizer assim, né? E, portanto, ela invade o reino do norte e torna cativo o povo de Israel, né? Algum tempo depois, surge uma nova potência, Babilônia, que derrota os assírios, né? E é lógico, ao derrotar os assírios, a Babilônia acaba incorporando, né, ao seu império todos aqueles territórios que haviam sido conquistados pelo Império Assírio, né? Dentre os quais, obviamente, o reino do norte de Israel. Mas não só isso, né? A Babilônia também invade o reino do sul, né, e conquista o reino de Judá, né, e leva cativo o povo de Judá também, né? Só que havia uma diferença entre o Império Assírio e o Império Babilônico. O Império Assírio é um império mais violento, né, que invadia de forma violenta os reinos e as nações, né, e acabava levando prisioneiros, fazia prisioneiros, escravos, né, os seus conquistados. O Império Babilônico já não era tão violento, né? Eles invadiam, né, as nações, as regiões, e buscavam estabelecer medidas para evitar revoluções e evitar revoltas, né? No mais, eles deixavam livre o exercício da religião, né? Não se intrometiam na cultura específica de cada nação, né? É um modo de eles controlarem todas essas regiões. E isso aconteceu com Judá. E uma das práticas da Babilônia era levar exilados parte da população. Normalmente, né, alguns autores dizem que isso não acontecia, mas normalmente o que ocorria é que a Babilônia levava aquela parte da população que era a nata intelectual, né, para servir, obviamente, no império, né, através desse contato, né, com outras nações. O Império Babilônico obtinha conhecimento e se fortalecia enquanto potência mundial. E Ezequiel, ele vive nesse contexto. Então, ele é um profeta do exílio, né, esse exílio babilônico, que se deu entre 597 a 538 a.C., né? Ele está, portanto, falando um contexto da nação do norte, mas sobretudo da nação de Judá, que estava sofrendo as consequências do pecado. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo é o resultado de profecias que Deus havia proferido através de outros profetas, né, e que haviam dito que ia acontecer, que haveria o exílio, né, por conta do pecado do povo. Então, o contexto aqui de Ezequiel, a gente vê que Deus vai conferir a ele, né, como profeta. O capítulo 1 e parte do 2 mostram o chamado de Ezequiel, né? Deus confere a Ezequiel a difícil tarefa de ser o porta-voz de uma dura mensagem. Quer dizer, ali no meio de um exílio, né, Deus chama Ezequiel para justamente apontar o pecado do povo, né? Essa é a tarefa de Ezequiel, né? Aliás, a tarefa do profeta, né, a gente confunde muitas vezes a ideia de profeta como um adivinho do futuro, né? O profeta bíblico não é aquele que fica adivinhando o futuro.
Ele não é aquele que tem uma bola de cristal divina na qual ele olha e vai saber o que vai acontecer no futuro. O profeta, na verdade, ele tem o papel de desmascarar as mazelas que existem na sociedade. Ele é aquele que traz a mensagem de Deus, e com essa mensagem ele revela, ele expõe a condição humana. Então, Ezequiel aqui, ele tinha a tarefa de trazer uma mensagem dura da parte de Deus e expor a condição de Judá, a condição de Israel, a condição do povo de Deus, a condição de mazela do povo de Deus. Essa é a tarefa de Ezequiel. E é lógico, nós não gostamos muitas vezes de ouvir aquilo que tem que ser dito, sobretudo quando as palavras são duras e falam forte ao nosso coração. E do mesmo modo, Ezequiel está falando para um povo que já está ferido porque está no cativeiro, e que vai ouvir agora uma mensagem dura de que tudo isso não é o acaso. O exílio de Judá, o exílio de Israel não é um simples acaso, é uma sequência e sucessões de fatos históricos. A Síria se levanta como potência, domina tudo, e depois surge um novo império mais forte que domina a Síria e acaba dominando também todos aqueles impérios e nações que haviam sido dominados pela Síria. Não são casuísmos, contingências históricas, mas tudo isso é um acontecimento que se dá debaixo da autoridade e da soberania de Deus, e a qual Deus havia avisado ao povo de Judá e ao povo de Israel através dos profetas que isso ocorreria em consequência do pecado do povo. Então esse é o papel de Ezequiel. A gente vê aí, por exemplo, em Ezequiel 2,7, dizendo: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Esse é o papel de Ezequiel nesse contexto difícil, de simplesmente falar as palavras de Deus, que eram palavras duras, independentemente se o povo fosse ouvir ou não. O chamado de Ezequiel, portanto, é para ser uma atalaia que iria proclamar as palavras de Deus. Então, o exílio, de certo modo, foi um período para testar ideias acerca de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, algumas questões certamente acabaram surgindo na cabeça do povo. Primeiro, a presença divina estava restrita à Palestina. Se a gente estudar um pouco do contexto social, religioso da antiguidade, a gente vai perceber que o conceito da figura de Deus, aqui eu falo Deus no sentido amplo, não estou falando do Deus da Bíblia, mas o conceito que as nações tinham de Deus é um conceito local. Eu não sei quem de vocês assistiu aquele filme, a versão antiga do Conan o Bárbaro, com Arnold Schwarzenegger. E há um momento no filme em que ele está conversando com um amigo dele e eles estão falando sobre os deuses. Então, o Conan fala sobre o seu Deus e o outro amigo fala do Deus dele. E aí eles ficam tentando disputar quem é o Deus mais forte, quem é o Deus melhor. Porque isso expressa a ideia de deuses locais. Então, havia um Deus em uma região, havia outro Deus em outra região, havia um Deus de um povo, havia outro Deus de um povo. E essa noção, de certo modo, também estava no meio do povo da Palestina. O conceito de Deus único e verdadeiro, um Deus soberano acima de todos, um Deus onipotente, era um conceito que ainda estava sendo construído. E o exílio, quer dizer, o povo é tirado lá de Jerusalém e é levado primeiro para a Síria, depois para a Babilônia. E aí, obviamente, eu estou na Babilônia, não estou mais em Jerusalém, onde está a casa de Deus. E aí começa a surgir a dúvida, Deus está presente aqui ou Deus está simplesmente restrito à Palestina? Outra questão que é colocada: Deus é impotente contra os deuses da Babilônia? Como falei, havia essa ideia de deuses locais.
E a outra questão é que se Yahvé podia ser cultuado em terra estranha. Né? Se você quiser entender um pouquinho, né, dessa angústia, né, que de certo modo tinha na mente do povo de Judá, de Israel, né, é só você lá pegar o Salmo, ler o Salmo 137, né, o 138 e 139. Né? O 137, por exemplo, vai falar o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aí vai falando, versículo 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E a gente vê aqui o salmista descrevendo justamente essa situação dessa compreensão incompleta de quem era Deus. Nós estamos aqui na margem dos rios da Babilônia, e como nós vamos poder entoar um canto ao Senhor aqui em terra estranha? E aí a gente passa para o Salmo 138, dizendo que ele diz o seguinte: render-te-ei graças ao Senhor de todo o meu coração, na presença dos poderosos e cantarei louvores. A palavra poderosa aqui é Elohim, quer dizer deuses. Né? E aí aqui o salmista começa a entender: olha, eu estou aqui na Babilônia, mas eu posso render graças ao Senhor mesmo aqui na presença dos deuses da Babilônia. Né? E aí o Salmo 139, um salmo muito conhecido, né? O salmista tem a compreensão de que não importa o lugar onde ele vai estar, onde ele esteja, Deus vai estar ali com ele. Né? O Salmo 189, versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Então todas essas questões surgem nesse período, né? E obviamente levam a um aperfeiçoamento na compreensão do que o povo tinha acerca de quem era Deus. Né? Bom, então qual o lugar da mensagem de Ezequiel nesse contexto? Né? A gente vê aqui uma imagem de um cativo, né? Ele está falando, portanto, no contexto do cativeiro. Qual que é o lugar da mensagem? Né? O que Ezequiel vai fazer é que ele vai anunciar que Deus é juiz, que convoca o povo a prestar contas. Né? Ou seja, diferentemente do que muitos enxergam, né? Muitos enxergam tem uma visão parcial de Deus, né? Como um Deus amoroso. Né? E ele é um Deus amoroso e, portanto, não é um Deus que atua como juiz e que exige a prestação de contas. Né? Essa não é a visão bíblica acerca do Deus, de Yahvé. Né? Deus é aquele que é juiz e que também convoca o seu povo a prestar contas. Né? O juiz é aquele que julga e cobra o seu povo. Né? Mas também Deus não é aquele que é visto de forma parcial por aqueles que acham que Deus só é um juiz. Né? Deus é aquele que pune e castiga, né, os maus e recompensa os justos. Né? Ele é isso, né? Mas ele não é só isso. Né? Deus é aquele que é juiz, mas é aquele que também é fiel e amoroso e que traz perdão e restauração ao seu povo. Se você pegar e ler Ezequiel a partir do capítulo 1, né, até o capítulo 11, você vai ver que há um momento, né, há o anúncio de todo o pecado, de todas as consequências, de todo o castigo que vai vir, mas também há o anúncio da restauração de Jerusalém. E aí a gente vê lá no capítulo 11, versículo 19, dizendo o seguinte: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne coração de pedra e lhes darei coração de carne. Quer dizer, a gente vê aqui uma promessa de restauração do povo de Israel. Deus é aquele que pune o pecado, mas que também traz perdão, esperança e restauração do povo. E a gente vê que Ezequiel ele é um enviado, né? Aqui uma imagem do deus da mitologia grega, Hermes. Hermes era o mensageiro dos deuses, né? E aqui nós vemos que Ezequiel é aquele que é o mensageiro de Yahvé. Né? Ezequiel 3,5 fala porque não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então,
dentro desse contexto de um Deus que é juiz, mas um Deus que traz restauração, é que Ezequiel é chamado. É nesse contexto, Ezequiel fala com um povo que está no exílio, fala de uma mensagem dura em relação ao pecado, à punição, mas também fala que esse Deus traz restauração. Ezequiel é chamado para ser mensageiro de Deus, ao arrependimento para um povo rebelde. E detalhe, o próprio texto fala que Ezequiel seria rejeitado pelo povo. Não havia apenas o chamado por uma difícil missão, mas também já havia o anúncio pelo próprio Ezequiel da parte de Deus de que aparentemente a sua mensagem não teria êxito. Mas o próprio texto fala que o Senhor seria o sustento e que ele não estaria sozinho. Então Ezequiel tinha consciência do seu chamado, tinha consciência dos resultados desse chamado, mas tinha consciência também, porque Deus havia dito a ele de que o Senhor seria o sustento dele. Então nós vemos que o Espírito capacita o profeta para a difícil tarefa a ser realizada com autoridade e coragem. E a gente tem que entender que nós, enquanto testemunhas do Evangelho no mundo contemporâneo, nós temos que compreender que sem o Espírito, o profeta ou nós, ele não seria, e nós também não somos capazes de fazer coisa alguma. A gente vê lá em João 15:5, Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O evangelho que a gente vê entre os evangélicos hoje, um evangelho sem Jesus. O evangelho de Jesus sem o próprio Jesus. Esse é um evangelho da mentira. Aqui João está falando que sem Jesus nós nada podemos fazer. Não adianta a gente falar em nome de Jesus, mas Jesus não ser o centro e o dono da nossa vida. Nós fazemos um cristianismo sem Cristo. O cristianismo sem Cristo é aquele que traz, muitas vezes, um conforto para a nossa alma, mas um conforto humano. Agora, o cristianismo com Cristo é aquele que traz revelação, traz oposição, oposição no sentido que nós somos colocados em frente a nós mesmos, ou seja, as nossas mazelas são confrontadas, mas a esperança de que Jesus ele é capaz de mudar todas essas coisas. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Então essa mensagem que Ezequiel é chamado a apresentar é uma mensagem amarga e doce. O conteúdo da mensagem não parece não ser muito agradável. Ezequiel fala lá, a gente vê lá, por exemplo, em Ezequiel, que essa mensagem é cheia de ais. Deixa eu achar aqui onde é que está o texto. Acabei não colocando aí. Mas é uma mensagem assim, que não é muito agradável de se ouvir. Porque é uma mensagem que confronta a nossa existência, que confronta a nossa realidade. Uma coisa curiosa que estava acontecendo na Babilônia, eu falei no começo que o exílio da Assíria é um exílio mais violento. Já o exílio da Babilônia é um exílio mais brando. Quer dizer, o povo ali era escravo, mas ao mesmo tempo podia viver a sua vida, a sua vidinha no dia a dia, fazer as coisas que gostavam de fazer, cultuar os seus deuses, manter a sua cultura. Então eram presos em uma jaula, em uma gaiola de ouro. Então o que acontecia é que muitos judeus estavam gostando dessa vida. E a mensagem de Ezequiel
ela simplesmente desvelava, né? Ela mostrava a mazela da vida que eles estavam vivendo, né? Ou seja, aquela jaula de ouro que eles estavam vivendo não deixava de ser uma jaula. Eles continuavam sendo escravos, eram na Síria escravos e continuavam sendo escravos, né? Então o conteúdo da mensagem era amarga, porque ela expunha, todos os pecados e as mazelas do povo de Judá e de Israel, né? Mas o sabor dela era doce. A gente vê lá Ezequiel 3, 1-3, dizendo o seguinte: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Quer dizer, a mensagem ela podia ter um conteúdo, de certo modo, não muito agradável, mas as palavras eram doces como mel, porque eram palavras de verdade, verdadeiras, que traziam a possibilidade de mudança, de transformação e de esperança. O Salmo 19, 7-10, nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Essa é uma síntese, né, do que é a palavra de Deus, né? Ela é doce como mel, mais doce do que o mel, né? E ela produz efetiva mudança na nossa vida. 2 Timóteo 3, 14 e 17, Paulo falando ao seu discípulo Timóteo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As palavras de Deus, portanto, a palavra de Deus, portanto, é aquela que nos torna apto, sábio, né, para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? É algo que nenhum conhecimento humano, nenhuma sabedoria humana pode nos proporcionar, né? Mas as sagradas letras nos tornam, nos habilitam a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa mensagem que Ezequiel traz, ela é uma mensagem dura, mas tem como fonte o próprio Deus, sendo, portanto, revestida de autoridade divina. Ezequiel 3, 10 e 17 diz o seguinte: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, é uma mensagem que tem autoridade não humana, não no conhecimento humano, não na ciência humana, mas o que dá legitimidade e autoridade à mensagem de Ezequiel é o próprio Deus, né? E quais são os resultados dessa mensagem? O texto fala, haveria uma intensa oposição à mensagem anunciada por Ezequiel. Mas o importante é que o sucesso do profeta estava na fidelidade em anunciar a palavra de Deus. A nossa vitória, o nosso sucesso como cristãos, não advém do número de pessoas que são convertidas pela nossa pregação, mas o nosso sucesso é medido pela fidelidade com que nós temos em relação a Deus. Quer dizer, a gente vê aí esse evangelho triunfalista, de pastores empresários, os seus carrões e ostentando riquezas, isso não é sinônimo de
sucesso espiritual. Né? Olha que Apocalipse 2,10 nos diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Aqui, obviamente, a gente tem que ter esse texto dentro do contexto que o João escreve, né, a uma igreja específica. Né? Mas o princípio aqui é válido para nós hoje, ou seja, nós como crentes vamos sofrer. Né? Nós como crentes vamos ter oposição. Né? Nós vamos ter tribulação. Né? Mas, não obstante a isso, né, o texto fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, o sucesso do profeta, o nosso sucesso, enquanto profetas contemporâneos que falam do Evangelho e apontam as mazelas do mundo que nós vemos, está em nós sermos fiéis à palavra de Deus. Então, qual é o perfil do profeta? Né? A gente vê aí um profeta que é comprometido com Deus e com sua palavra. Né? Jeremias 15,16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Né? Como nós queremos ser conhecidos, né? Como os evangélicos no Brasil são conhecidos, né? Pelo fato de que eles acharam a palavra de Deus e as comeram, ou seja, as introjetaram na sua vida, né? Entenderam que a palavra de Deus são gozo e alegria, né? Ou que o dinheiro, o sucesso, a felicidade humana, o poder político são mais importantes do que a própria palavra de Deus. Né? O profeta lá, Ezequiel, assim como Jeremias também, né? Mas Ezequiel era um profeta que era comprometido com Deus, não com igrejas, com instituições, com partidos políticos, com nada, mas era comprometido com Deus e com a palavra de Deus. Né? E esse profeta também era comprometido com seus ouvintes. Né? Ezequiel era aquele que estava entre os exilados, né? E ele expõe o seu sentimento diante dessa situação que estava prestes a anunciar. Ele não era indiferente, né, às mazelas do povo. Né? E a gente vê lá, agora Jeremias, né, falando em Lamentações 3:1, dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Né? O profeta, seja Ezequiel, seja Jeremias, ou seja nós, como profetas contemporâneos, nós não podemos ser indiferentes às mazelas da sociedade. Nós não podemos estar indiferentes à dor. Né? O profeta é aquele que, portanto, está comprometido com os seus ouvintes, né? Está comprometido com a dor e está comprometido, sobretudo, com Deus e com a sua palavra. Né? Como conclusão, nós podemos dizer o seguinte, né? Que Ezequiel nos ensina que, apesar de toda a luta e de toda a oposição, aqueles que anunciam a palavra de Deus precisam ser fiéis ao Senhor e a depender dele. Que Deus, portanto, nos ajude a entender essa verdade, né? E a sermos testemunhas fiéis da palavra nesse mundo tão turbulento, né? Anunciando, portanto, que há esperança, que há um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que um dia voltará para nos buscar.